Graça e paz a todos. Meu nome é Judá Henrique, eu sou da cidade de São Paulo, eu faço parte da Casa Internacional de Oração Tributai e eu quero compartilhar com você hoje uma palavra de Cristo que está em Romanos 8, versículo 8. Nessa passagem, Paulo diz assim: portanto, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Com esse texto, a viva e santa palavra de Deus está fazendo uma denúncia, está evidenciando que não há comunhão alguma entre uma vida segundo a carne e uma vida segundo Deus. Não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão entre Deus e uma vida no pecado. A vida do pecado é uma herança a qual o homem herdou desde o pecado original, desde o pecado do primeiro homem. É uma herança que está na natureza do homem, mas que através de Cristo Jesus está nos dando poder para sermos livres dessa natureza pecaminosa, está nos dando poder para sermos livres da condenação, da ira, da condenação, da morte, e está dizendo ao homem que não há agrado algum em Deus quando o homem vive segundo os desejos e vontades da carne. Com essa passagem, nós precisamos entender que não apenas Deus não se agrada, mas que a vida segundo a carne é uma vida inimiga de Deus. Que o desejo da carne, o padrão da carne, a natureza carnal é inimiga aos desejos e vontades de Deus. Romanos 8, versículo 7 diz que a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não pode se submeter à lei de Deus, não pode se submeter ao mandamento de Deus. A vida segundo a carne, a vida segundo o padrão carnal é oposta à vida de Cristo Jesus. Os valores de Cristo Jesus, os valores e heranças de Cristo Jesus são diferentes da vida pecaminosa, da vida dos desejos e paixões da carne. Com Romanos 8, versículo 8, nós precisamos entender que Deus não vai dividir no coração do homem a sua presença com a presença de uma vida com o pecado. Ele não se agrada de uma vida segundo a vontade da carne, segundo a velha maneira de viver, e não somente não se agrada, mas também como a velha maneira de viver, a vida segundo a carne é uma vida inimiga de Deus. Com esse texto, nós precisamos entender que Deus está condenando a vida segundo a carne. Deus não está condenando o homem, Deus está condenando uma vida segundo este padrão, segundo esta prática. Em João 3,17 está escrito: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. O desejo de Deus é que o homem seja liberto da condenação. O desejo de Deus é que o homem seja liberto da prática dos desejos da carne, das paixões da carne. O desejo de Deus é que o homem seja livre do domínio que veio sobre ele, da morte que veio sobre ele por causa do pecado, e que agora ele possa viver segundo Cristo, segundo as palavras de Cristo, segundo os desejos de Cristo. Está escrito em Efésios 2, versículo 3, que todos nós, antes, andávamos segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, e éramos, por natureza, condenados à ira. Éramos, por natureza, merecedores da ira. O que nós precisamos enxergar através da palavra é que todos precisamos de Cristo e que todos, sem Cristo, estávamos condenados à ira e vivíamos segundo os desejos da carne. Com este versículo de Efésios 2, versículo 3, nós vemos que o destino que estava reservado ao homem desde o pecado não era mais o destino que Deus tinha dado ao homem. O destino de Deus para o homem é que o homem estivesse em sua presença. O destino de Deus para o homem é que o homem vivesse em amor em sua presença de uma forma santa, irrepreensível e imaculada. Mas que após o pecado trouxe um novo futuro para o homem, um futuro de condenação e ira. O pecado do homem condenou o homem. O pecado do homem destinou ele à ira. Não foi Cristo que condenou o homem. Cristo veio para salvar o homem daquilo que o condenou, do pecado que o condenou à morte, que o condenou ao domínio. Cristo veio para libertar o homem do cativeiro em seu coração, não conseguindo ser livre de desejos carnais, de paixões carnais. Cristo agora se manifesta dando poder ao homem para que o homem seja feito filho
a imagem de Cristo Jesus, para que novamente o homem possa estar na presença de Deus durante os dias da sua vida e por toda a eternidade. A palavra de Deus diz em Romanos 8, versículo 9, nós não somos da carne, mas somos do Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em nosso coração. Aquele que não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo. Com esta palavra, a palavra está fazendo uma separação entre aquele que vive segundo a carne e aquele que vive segundo Cristo, segundo o Espírito de Cristo. Aqueles que vivem segundo o Espírito de Cristo não estão vivendo segundo a carne. Aqueles que não têm o Espírito de Cristo estão sujeitos a uma vida carnal. Nós não podemos pensar que podemos ter o Espírito de Cristo e ainda vivermos segundo a carne. A carne e o Espírito são opostas entre si. Elas não habitam no mesmo lugar, elas não moram no mesmo lugar. Não podemos ter em nosso coração uma inclinação carnal e o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo está inclinado para aquilo que é Espírito, para aquilo que é vida, aquilo que é paz, aquilo que é segundo Cristo. Mas a carne está inclinada para seus desejos e suas paixões, está inclinada para a morte. Nós precisamos entender que nós não somos da carne quando somos de Cristo. Isto é, se o Espírito de Cristo habita em nós. Agora, se o Espírito de Cristo não habita em nós, nós éramos destinados à ira, nós éramos dominados pelo pecado, fazendo a vontade da carne. Se hoje vivemos segundo a vontade da carne, segundo os padrões do mundo, segundo os desejos do mundo, é porque o Espírito de Cristo não habita em nós, é porque não somos de Cristo. Podemos ter ouvido sobre Cristo, podemos ter presenciado palavras sobre Cristo, mas só somos de Cristo se quando ouvimos a mensagem nós cremos nela. E crer na mensagem significa que nós levamos à cruz tudo aquilo que não faz parte da vida de Cristo. Nós levamos à cruz os nossos desejos e nossas paixões carnais. Cristo não terá comunhão, a vida de Cristo não tem comunhão com a vida da carne. Para que um possa viver em nossa vida, outro precisa morrer, outro precisa ser levado até a cruz. Por isso, nós vivemos em dias onde muitas pessoas ouviram e têm ouvido falar sobre Cristo, talvez pelo mundo, talvez dentro da igreja, através dos seus familiares, mas somente é de Cristo e tem o Espírito de Cristo, aquele que não vive segundo os padrões da carne. Cristo fez um apelo através da sua vida e Cristo deu uma condição através da sua obra. O seu apelo foi: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz. Se alguém quiser a minha vida, terá que abrir mão da velha maneira de viver, porque a velha maneira de viver não agrada a Deus. Se depois que você ouviu Cristo, você vê presente ainda em sua vida desejos e paixões carnais, você vê presente ainda em sua vida uma vida vivendo segundo a vontade da carne, segundo a vontade dos teus pensamentos, isso evidencia que você não tem o Espírito de Cristo e que você não vive debaixo da vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Ao recebermos Cristo Jesus, nós estamos dizendo que nós fomos refeitos pela palavra e pelo Espírito de Cristo. Nós deixamos a velha maneira de viver e adotamos, escolhemos, tomamos para a nossa vida a maneira de Cristo Jesus. Aquilo que Cristo Jesus ensinou, aquilo que Jesus pregou durante seus dias em vida, e isso se tornou o padrão para a nossa vida, por nossa escolha, por nossa atitude de ir até a cruz e de crucificar aquilo que não é agradável a Deus. Gálatas 5:24 diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram os seus desejos e paixões carnais. Não existe vida em Cristo Jesus e pertencer a Cristo Jesus enquanto ainda existe desejos egoístas, enquanto existem ainda desejos carnais, desejos mundanos, paixões carnais e paixões mundanas. Isso evidencia que não somos de Cristo, não pertencemos a Cristo, não temos Cristo em nossa vida. Talvez você pensava que estava tudo bem em sua vida, que você estava de bem com Deus, mas não existe estar em amizade com Deus enquanto somos amigos do mundo. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Se você não pertence a Cristo, se você não ouviu as palavras de Cristo para que você pudesse crer nelas, se converter a elas, você não pertence a Ele, você ainda está vivendo debaixo de uma natureza condenada à ira.
Cristo veio para te libertar desta condenação, Cristo se manifestou para te libertar da natureza pecaminosa e da condenação à ira. Cristo se manifestou para te libertar do domínio do pecado e da condenação à morte eterna. O desejo de Deus antes de criar o mundo, quando Ele desejou criar o homem, é que o homem estivesse em sua presença, em amor, vivendo em santidade, e por isso, aquilo que o pecado condenou o homem, Cristo está se manifestando, vivendo uma vida santa, sem pecado algum, morrendo no lugar do homem que estava condenado, para que através de sua vida e sua ressurreição, o homem pudesse, ao nome de Jesus, viver uma novidade de vida, e esta novidade de vida não é igual ao que vivíamos antes, não é igual ao que vivíamos na velha maneira de viver. Cristo está desfazendo o domínio do pecado, Cristo está desfazendo o coração do homem que era sujeito a viver as inclinações da carne. Hoje, podemos viver uma vida nova, podemos viver uma vida restaurada à comunhão daquele que nos amou, podemos viver uma vida restaurada à comunhão daquele que desejou a nossa vida, aquele que se entregou pela nossa vida, aquele que deu sua palavra e seu espírito para que pudéssemos viver uma nova vida. Hoje podemos ser restaurados à comunhão daquele que nos espera, daquele que nos ama. Hoje podemos ter em nossa vida Cristo Jesus. Porém, para termos Cristo Jesus, precisamos crucificar nossos desejos e nossas paixões carnais. Não haverá comunhão, não haverá novo nascimento, não haverá novidade de vida, enquanto a velha maneira de viver não for crucificada com Cristo. Se participarmos em semelhança da sua morte, seremos participantes em semelhança da sua vida. Para herdarmos a vida de Cristo, precisamos enterrar a velha maneira de viver. Precisamos sepultar pelo batismo aquilo que foi morto pelas nossas escolhas. É uma decisão do homem agora, escolher entre amar as trevas e amar a luz. É uma decisão do homem agora amar a Cristo ou continuar vivendo segundo a vontade da carne, continuar vivendo segundo os padrões do mundo. Porém, os que praticam os atos da carne não herdarão o reino de Deus. O homem é convidado a fazer uma escolha, a voltar àquele que o amou desde o princípio, que o amou na obra da cruz, que o ama agora e que o convida agora. Quem quiser vir a mim, quem quiser beber das águas que eu tenho para dar, quem quiser comer do pão que eu tenho para dar, você pode vir se você ouvir e se você crer, e se você fizer a escolha de crucificar a vida segundo a carne para herdar a vida segundo o Espírito. Não acredite que você pode viver em agrado a Deus, em amizade com Deus. Não acredite que você pode estar em paz com Deus enquanto ainda há presença da velha maneira na sua vida. A velha maneira na sua vida evidencia que você não pertence a Cristo e que você não tem o Espírito de Cristo. Está escrito isso em Romanos 8, versículo 9. Nós podemos fazer uma escolha de responder àquele que nos convida. Nós podemos fazer uma escolha de continuar presente naquele que nos condenou. Nós podemos fazer uma escolha de continuar amando aquele que nos condenou à ira e à morte, aquele que nos dominou aos desejos do pecado. Mas nós podemos fazer uma escolha de amar e dizer sim através do seu nome, através do poder do seu nome, de que hoje escolhemos deixar a velha maneira de viver. Antes não existia poder para o homem viver esta escolha, mas em Cristo Jesus, Ele nos deu poder para vencermos a morte, para vencermos o pecado, para vencermos os desejos e paixões carnais e levarmos tudo isso à cruz, para que através da sua morte e da sua ressurreição, recebamos em Cristo uma nova maneira de viver. Deus amou o mundo de uma forma tão especial, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A escolha é sua, a escolha é minha, a escolha é do homem. Continuar naquele que o condenou, ou continuar naquele, ou voltar para aquele que o desejou, que o amou, que entregou a sua vida para ter o seu coração, para ter o meu coração. O desejo de Deus é nos mudar por dentro. O desejo de Deus é nos dar a sua mente e é nos dar um coração que está capaz de servir, de amar e de andar com Cristo Jesus. Esta é a obra que Cristo Jesus quer operar em nossa vida. Ele quer nos dar um coração capaz de permanecer em sua presença, seguindo a sua palavra, servindo a sua vontade.
A obra de Cristo Jesus é fazer com que homens possam voltar para Deus. Não pense que está tudo bem. Se você não ouviu a palavra de Cristo, se você não entendeu a palavra de Cristo, se você não creu na palavra de Cristo, se você não levou a velha maneira de viver para a cruz e dali, pelo Espírito e pela palavra, você recebeu uma nova forma de viver, que é a semelhança de Cristo Jesus. Procure a palavra, procure alguém que possa lhe ensinar a palavra, medite a palavra, pratique a palavra, estude a palavra e proclame a palavra. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que você ande diante do Senhor e seja perfeito por todos os dias da sua vida. Que nesta vida e que por toda a eternidade você possa ser conhecido por Deus como alguém que amou muito Jesus. Que Deus te abençoe.